Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai fazer a regra do produto, que é uma regra de derivação para o produto de funções. Vai ser bem interessante, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque nas regras anteriores, principalmente soma, subtração e multiplicação por constante, você deve ter percebido que são regras muito naturais. Em que sentido? No sentido que talvez você não soubesse cálculo e tivesse que resolver esse problema, seria exatamente isso que você faria. Agora, na regra do produto, se você fosse fazer de forma natural, talvez você errasse. E, por sinal, a maior parte dos alunos erra isso justamente porque espera que você faça o produto das derivadas como derivado dos produtos, o que não acontece. A gente vai ver isso com bastante detalhe nessa aula, fazendo a definição e fazendo um exercício. Olha só. Então, eu quero saber como que deriva um produto de duas funções. Eu separei duas funções, f e g, e veja só, a gente chama de regra do produto, mas eu costumo definir isso como uma propriedade, porque trata de uma coisa que vale para qualquer tipo de função, f e g, não é uma função em específico. Então eu costumo chamar de propriedade quando eu estou dando aula para meus alunos. Então esse aqui é um produto de duas funções e eu quero saber qual que é a derivada dele. O que eu te garanto é, por exemplo, quando você tem x² vezes x ao cubo, a derivada não é 2x vezes 3x², ou seja, você não vai fazer a derivada de um vezes a derivada do outro. Isso seria fazer a forma natural do problema. Mas não é assim que a gente faz, não é da forma natural. A minha estratégia é tentar usar a definição para a gente verificar como que isso funciona. Aqui eu escrevi para você a definição de derivada. A derivada para a função h, que é obtida como produto das outras duas. Fica h de x mais Δx menos h de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Eu vou substituir aqui a função em termos dessas duas para ver o que acontece. Olha só. Quando eu substituo isso daqui, veja que o que a gente acaba obtendo é f de x mais Δx vezes g de x mais Δx menos f de x vezes g de x. Eu vou dar uma redistribuída nisso aqui para ver o que pode acontecer. Então a minha estratégia aqui vai ser somar e subtrair um mesmo termo. Eu escolhi f de x mais Δx vezes g de x porque eu já sei qual que é o resultado. Mas a primeira coisa que você precisa perceber é que quando eu adiciono e subtraio o mesmo termo, isso não afeta o resultado final. Porque somar e subtrair é a mesma coisa que somar zero, que é o elemento neutro da soma. Então eu vou fazer isso daqui e rearranjar esses termos para ver o que acontece. Veja que quando eu acabei somando todos esses dois termos, esse com esse, em primeiro lugar, isso não afeta o resultado final, como eu já comentei, e agora eu posso rearranjar esses termos. Eu vou mudar isso daqui de forma que eu consiga aparecer alguns resultados. Eu vou ter que aproveitar aqui o espacinho, então eu vou continuar escrevendo em cima, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que eu fiz aqui, eu reagrupei os termos. Nesse primeiro momento, eu coloquei f de x mais Δx em evidência, e aqui ele fica g de x, g de x mais Δx, que está aqui, menos g de x, que está lá no último termo. Então, esse primeiro termo aqui é esse com esse daqui. E no outro, eu coloquei g de x em evidência, g de x vezes f de x mais Δx, menos f de x. Agrupei tudo isso aqui. Quando você começa a perceber isso, ler isso daqui, você acaba percebendo que isso daqui que a gente obteve representa algumas derivadas. Por exemplo, quando o ΔX tende a zero, isso daqui tende a f de x. Agora, olha só o que está escrito aqui. Está escrito g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Essa aqui é a definição da derivada da função g. Em compensação, aqui tem g de x. E na sequência eu tenho mais uma vez a derivada agora da função f. Essa expressão que a gente acabou de encontrar, que é chamada regra do produto. E ela indica pra gente uma forma da gente encontrar a derivada. Os professores de cálculo adoram que você decore essa regra. Mas não é tão difícil decorar assim. Eu, praticamente, às vezes, para lembrar, a gente faz uma mudança de variáveis aqui, para não ficar f vezes g. Tem livro que vai escrever assim, ó.
Tem livro que no lugar de F vai escolher usar a letra U, no lugar de G vai escolher usar a letra V. E aí quando você faz a derivada fica U' V mais U V'. Eu troquei aqui a ordem porque nos livros costuma aparecer assim, mas é a mesma coisa que está aparecendo aqui. U' V mais U V'. Então esse resultado aqui é a regra do produto. E ela vai ensinar para a gente como que a gente faz para derivar uma função que é um produto. Lembre-se, viu um produto, não deriva fazendo a multiplicação. Isso é um dos erros mais clássicos que os alunos fazem em cálculo diferencial. Você tem que usar a regra de derivação. Vamos dar uma olhadinha num exemplo como que isso aqui vai funcionar? Olha só. Eu separei aqui, num exemplo, um produto de duas funções. Como é um produto, para você derivar, você tem que tomar um pouco de cuidado, você usa a regra do produto. O que eu indico para você? No primeiro momento, identifique que de fato é um produto. Ó. Ele é um produto, U vezes V. Quem que é cada um deles? Isso que você vai ter que afirmar no primeiro momento. Mas veja como ele é simples. O U é 2x² menos 1, enquanto o V é x² mais 3. O que eu fiz aqui é simplesmente uma mudança de variável. Eu verifiquei que U vezes V é 2x² menos 1 vezes x³ mais 3, é a mesma coisa que eu tinha ali antes. Agora, você precisa lembrar da regra do produto que a gente acabou de escrever. Olha só. A derivada em relação a x de U vezes V, lembra disso, é U' V mais U V'. Então, para a gente encontrar essa derivada, basicamente, o que a gente vai precisar é de U' e de V'. Vamos encontrar cada um deles? Ó. Para encontrar U', o que eu tenho que fazer é derivar essa função. É um produto, um monômio e uma função constante. Isso aqui fica 2 vezes 2... diminui a ordem, 4x, a derivada de menos 1 é 0. Em compensação, esse aqui, que é o V, vai ficar 3x², que é a derivada do x², como a gente viu na aula anterior, mais 3, a derivada é 0, e esse que é o resultado que a gente tem. Olha só como é simples, porque depois que você derivou usando as regras, basta você substituir ali para ver qual que é a derivada do produto. Ó. Isso aqui ficou 2x² menos 1, que multiplica x², U', opa, vamos arrumar. Vou fazer, esse é U, tá? U vezes V', 3x², mais U', que é 4x, vezes V, que é x² mais 3. Bom, para não apagar, eu troquei aqui, mas é o mesmo resultado, ó. Então ficou U' V mais U V', que é o resultado que a gente tem. E essa função que a gente tem é finalmente o derivado do produto, daquela função que a gente tem. Então veja que é simples de fazer, mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os alunos se perdem nisso. E a única solução que eu posso te dar é fazer um monte de exercício. Faz exercício até você ter domínio disso aqui. É o tipo de coisa que você treina, faz, você põe a bunda na cadeira, né? E faz 1, 2, 3, 4, 20, até você ter certeza que sabe fazer. Tá bom? A gente vai ver bastante regra do produto e alguns exercícios ali na frente. Mas, agora tchau.